E aí, pessoal, voltei aqui. Eu hoje queria fazer um vídeo rapidinho aqui, ainda sobre React Native, falando sobre animações, né? E eu planejo, na verdade, fazer mais vídeos com animações mais trabalhosas, ok? Mas hoje, para esse vídeo, eu queria fazer um exemplo bem simples, que é uma flat list. Então, aqui eu tenho três imagens, né? E basicamente é esse efeito aqui que eu quero demonstrar com vocês, onde, dependendo da imagem que eu tô rodando, né, que eu estou passando nesse slide, ele vai diminuir a escala, né, e também a opacidade vai alterar de uma para outra, né, conforme vocês podem ver aqui, ok? Então, bora pro código. Bom, então aqui a gente está na tela inicial, né? Eu vou fazer tudo dentro desse arquivo app.js mesmo, e só para vocês entenderem, eu tenho aqui um array com três imagens, no caso, né? Um array de objetos. Então, na primeira posição desse array eu tenho o ID, que mais para frente eu vou explicar o motivo de estar usando o ID aqui, um título e uma descrição e o link de uma imagem. Aqui é o link de uma imagem aleatória gerado pelo Unsplash, né? Um banco de imagens gratuito da internet. Então, eu estou gerando basicamente três imagens diferentes e eu vou colocar elas dentro de um flat list. Então, aqui no nosso app.js, eu estou importando tudo que eu vou precisar do React Native, que é o flat list em si, a tag de imagem e esse componente chamado animated, que é com esse componente que a gente deixa as views, as imagens, o flat list animado, né? E aí sim eles vão conseguir fazer essas transições conforme a gente acabou de ver, ok? Aqui na linha 5 também eu estou importando justamente o array, né? Então estou importando, sem nenhum segredo. E aqui a gente começa a brincar então. Dentro do flat list, opa, eu já vou deixar ele aqui com o componente animated. E aí o nosso flat list precisa receber algumas props, né? Que no caso é o próprio array em cima do qual ele vai fazer a iteração, né? Ele vai fazer ali a espécie de for, né? Passando por cada uma das imagens. A gente vai colocar também uma propriedade aqui, que é o key extractor. O Key Extractor é basicamente para ele ter uma noção de qual imagem é qual imagem, para ele não se perder, digamos assim, quando ele estiver renderizando. Aqui acho que é item, index, ou é item, index, não estou bem lembrado agora, mas, se eu não me engano, vamos colocar aqui o item ponto, o ID, porque justamente cada imagem tem um ID diferente, né? Ponto to string, porque precisa ser uma string. Aqui então a gente vai colocar o método renderItem, que é justamente esse aqui, que vai receber o item e também o index. E dentro do qual ele vai retornar aqui uma imagem, né? E com a tag. Vamos colocar aqui um style, height e width para pegar a tela inteira. Eu estou aqui usando o componente Dimensions, através do qual eu consigo pegar o tamanho inteiro da tela ou da própria tamanho da tela do celular mesmo, né? Então vamos aqui pegar Dimensions, Get, não lembro agora, acho que é assim mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui na internet que eu já não lembro. Ó. E é Get Screen. E já dá para pegar aqui o Width e o Height. E aí aqui a gente coloca, nem precisa na verdade, né? Aqui no nosso source, a gente vai colocar então o item. O que é esse item aqui? Nós temos um array, né, com três posições. Então, na primeira posição, a gente vai ser um dos itens. Na segunda posição, vai ser o segundo item. Na terceira posição, o terceiro item. E cada item desses, ele vai ter esse par de chave e valor aqui. Então, é só a gente pegar o item.imagem e a gente vai ter acesso ao URL, né, da imagem. E aí ela vai mostrar na tela. Pelo menos é o que precisa acontecer aqui.
Ah, não mostrou. Vamos dar uma olhada. Deixa eu... Óbvio que vai acontecer isso mesmo, porque está faltando o return. Qual que é o problema aqui que não estava mostrando a imagem? Nem vou cortar essas partes, porque eu acho que faz justamente parte do aprendizado. Eu tinha minha flat list, ela está mostrando aqui as 3 fotos, só que eu estava esquecendo de retornar aqui o componente. Só isso, besteira. Bom, prosseguindo então. A gente precisa, na verdade, que essa flat list, por padrão, né, ela está na vertical, mas a gente precisa dela na horizontal. Para isso, é só passar uma prop chamado horizontal, e agora ela vai ficar justamente na horizontal. Maravilha. Temos aqui o componente, já mostrando as imagens, né? Por padrão, ela vem dessa forma aqui, ó. Então, tipo, conforme tu puxa o dedo, né? Você usa o teu dedo, no meu caso aqui estou usando o mouse, né, no emulador. Você vai saindo de uma imagem vindo para outra. Só que não é exatamente esse o efeito que a gente quer. A gente quer como se fosse uma paginação. Então, tipo, quando tu puxa de uma imagem para a seguinte, se você soltar meio que na metade aqui, você quer que a outra imagem já venha na tela, né? Para dar esse efeito, tem uma propriedade que é o Paging Enabled. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ó, então vocês veem agora, vocês conseguem perceber agora, não sei se dá para perceber, que se eu soltar aqui, ela vai por si só, se já passou da metade da tela, a imagem ela vai por si só tomar toda a tela, diferente de quando estava sem essa prop aqui. Olha só, ela ficava, se você soltasse assim, ela continuaria assim. Ela meio que ela não tomava o espaço, ela não tinha uma um poder sobre a tela, né? Com esse paging enabled, isso não acontece. Se você soltar aqui, ela vai por si só tomar todo o espaço da tela. Acho que é um efeito bem bacana e que só com uma prop tu consegue fazer isso. Mas perfeito, vamos agora então trabalhar nos efeitos, né? Inicialmente eu vou criar um componente de item para não trabalhar aqui dentro do render. Então, na verdade, o que eu preciso aqui eu crio uma constante chamada item. Ela vai receber a imagem, né, o link da imagem e o próprio index. Mais para frente a gente já vai perceber o porquê que precisa disso. E aqui eu dou um return na própria tag de imagem, né? E aqui eu preciso do return também. Eu estou passando aqui justamente o item, né? Aqui eu vou passar todos os dados de cada item, porque esse componente aqui ele vai estar sendo chamado, no caso, 3 vezes, né? Então, para cada vez que ele for chamado, eu preciso passar todos os itens da posição atual do array, que no caso é isso aqui. Então, na primeira imagem a ser mostrada, eu vou passar todos os itens da primeira posição, na segunda posição todos os itens da segunda posição, e assim em diante. E também vou passar o próprio index, como prop aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não quebrou nada. Tô achando que quebrou alguma coisinha. Não pode deixar o item. Deixa eu dar uma olhada. Define variable item. Ele está quebrando. Ah, perfeito aqui. Ó. A URI não precisa mais disso aqui, na verdade. Perfeito, temos o mesmo componente. Só deixa eu ter certeza aqui como que está vindo as props. Se eu ver aqui o que está dentro de imagem. Perfeito, aqui em imagem eu tenho justamente o link de cada imagem. E no index eu vou ter o index 0, 1, 0, 1, 2,
Maravilha. Tá vindo o index de cada uma das imagens. Perfeito. Bom, eu preciso que essa imagem, que essa tag imagem, seja animada também. Porque eu vou precisar brincar com ela, né? Deixa eu arrumar aqui melhor. Então, basicamente, o que a gente vai precisar aqui? Eu vou precisar que a opacidade dela seja alterada conforme eu mudo de um index para o outro, né? Então, conforme eu estiver saindo da primeira imagem para a segunda, eu preciso que a primeira vá sumindo aos poucos e a segunda vá ganhando, né, opacidade, né, até aparecer 100% na tela. Para isso tem uma propriedade aqui no style que eu posso passar, e se a opacidade estiver no zero, a imagem ela vai desaparecer. Ela está aqui, ela continua na tela, mas ela tá invisível, digamos assim. Tanto que se deixar em 50%, 0.5, ela está quase apagada, né? E se eu deixar em 1, que é o máximo, é de 0 a 1, ela vai estar normal, né? É o padrão, inclusive. Então a gente vai ter que brincar com essa opacidade. E para isso, a gente vai precisar criar não é um state exatamente, não é um estado, mas é um valor animating, que a gente cria dessa forma. Então eu vou chamar aqui de animating value, que vai receber o new animated.value, por padrão pode ser um, sei lá, vamos deixar um por enquanto, não vai dar nenhum problema. Deixa eu ver se já vai dar certo usando o próprio, maravilha. Ó, usando o próprio valor animated value, a gente já consegue brincar nessa opacidade. Mas não é exatamente ele que a gente vai usar. Em cima dele a gente vai usar um interpolate, que eu já vou explicar melhor como funciona, para que a gente tenha o efeito de, conforme for mudando de uma imagem para outra, né, de uma imagem para a seguinte, a gente ter essa mudança gradativa, né, e não brusca, né. Então, com isso, é o seguinte, a gente vai precisar aqui criar um input range. Esse input range é um array, e esse array, input range, ele precisa ser sempre de um valor menor até um maior. Então, tipo 0, 1, 2, ou qualquer outro valor que siga essa lógica, né? Que ela seja ascendente. Então, o primeiro valor aqui vai ser o index menos 1 vezes o width, só para ter um valor alto. O próximo vai ser o próprio index vezes o width. E o próximo vai ser um valor que é o index mais 1, para ter certeza que vai ser um valor bem alto, né? Vezes width. Se a gente dá uma olhada aqui no console.log, a gente vai ter o input range nesses valores aqui. Então vai ter um input range para cada imagem, no caso, né? Então vai começar em negativo, 0, 423, 0, 423, 847, 423, 847, 1270. Por que eu preciso disso? Porque agora eu vou ter um valor que eu vou chamar aqui de opacity, uma constante opacity, e ela vai retornar justamente a interpolação em cima do animated value. Então eu pego aqui o animated value, interpolate, acho que é esse mesmo a estrutura, não tenho certeza. Então do input range, que vai ser sempre, por exemplo, 0, 423, 847, eu quero também o output range que seja 0, 1 e 0. Por que isso? Eu quero sempre que a imagem, digamos que eu seja na segunda imagem, então a imagem anterior, que é a primeira na posição 0, eu quero que a opacidade dela seja 0. A atual, que é a que eu estou vendo, que está mostrando na tela, tem que ter opacidade o maior possível, né, para que ela seja visível,
e a imagem seguinte também vai ter opacidade 0. E aí, conforme eu for mudando entre uma e outra, essa opacidade ela vai mudando aos pouquinhos também. Vai dar aquele efeito bacana de uma imagem ela ir desaparecendo aos poucos, devido à opacidade, que ela vai estar oscilando entre 0 e 1. Então 0.2, 0.3, até ela chegar no 1, né? E a outra, né, que vai estar aparecendo, ela vai estar saindo do 0, né, em direção a 1 também. E o interpolate ele faz isso, né? Então, basicamente, esse valor menor, ele sempre vai estar ligado ao 0, o valor central aqui vai sempre estar ligado ao 1, e o último aqui vai estar sempre ligado ao 0, de forma que isso, cada index, então, tipo, eu vou conseguir ter uma noção de qual index que está sendo mostrado na tela. Então, sempre o index atual, ele vai estar com opacity 1, mostrando totalmente a imagem. E conforme eu alterar entre um index e outro, eu vou ter noção de que o opacity também vai estar sendo alterado aos poucos. Eu não sei se está ficando clara a forma que eu estou explicando, mas quando aparecer na tela, acho que vai ficar bem claro o porquê de eu estar fazendo dessa forma. Ok? E, bom, vejamos aqui se o opacity está funcionando. Opacity. Maravilha. Nós temos aqui a opacidade, então. Perfeito. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Maravilha. Com isso, eu posso usar o opacity direto aqui. Só que eu acho que vai... Maravilha, está funcionando. Só que se a gente dá uma olhada aqui na segunda e terceira imagem, elas estão com opacidade 0. E por que está acontecendo isso? Porque quando eu estou renderizando as imagens na tela, eu estou passando o index, e ele está passando o index sempre da primeira imagem, e está ficando aqui apenas o index 0, né? Apenas a primeira imagem está ficando com opacidade 100%. Isso está acontecendo porque quando eu mexo aqui, quando eu troco de imagem, esse componente aqui, ele meio que ele não está sabendo que a imagem que está em foco, que está na parte central ali, que está sendo mostrada na tela, que o index dela mudou. Ele meio que está perdendo essa referência. Para isso, a gente consegue consertar usando o onScroll. O onScroll recebe um animated event, eu não lembro agora como que pega aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na internet. Se a gente esquece, a gente, né, procura no Google mesmo. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada. Só para eu lembrar a estrutura aqui. Ah, ok, maravilha. Dessa forma aqui. Ó. Esse tipo de coisa é difícil lembrar de cor, né? Então, basicamente o que eu estou falando aqui para o meu flat list? Eu estou falando o quê? É para ele ficar ouvindo sempre que o usuário bater o dedo na tela e mudar, né, a imagem, fazer um scroll na flat list. Então ele fica ouvindo e ele fala o seguinte: bom, aqui no Content Offset eu vou ficar vendo se vai mudar da esquerda para a direita a posição da imagem. E com isso o index. E aí qual que é a sacada aqui? Nesse animate value ele começa com 0. Só que conforme eu mudar de uma imagem para outra, eu vou passar a posição lá do index, a posição da imagem dentro do array, justamente para o animate value. Então, nesse animate value aqui, conforme eu mudar da primeira imagem para a segunda para a terceira, eu vou mudar o animate value. E aí, com isso, dentro do nosso componente aqui, esse index ele vai ser, ou melhor dizendo, esse animate value ele vai ser alterado também. E sempre que ele for alterado, esse interpolate ele vai recalcular a opacidade. Resumidamente é isso, de uma forma bem resumida. Vamos ver se isso já vai fazer funcionar. Perfeito. Ó, temos aqui, já deu para ver que deu certo. Então, se eu mudar de uma imagem para outra, lentamente, a que eu estou alterando, né, que eu estou saindo dela, ela vai aos poucos aqui desaparecendo e a outra vai tomando espaço. Então, perfeito, bem o efeito que a gente quer. Agora a gente vai fazer basicamente a mesma lógica com a escala dela. O que é a escala?
A escala é o seguinte, dentro do style do nosso componente imagem aqui, eu posso brincar com o transform dele, vai receber um array, e esse array é o seguinte, ele tem uma escala. A escala significa basicamente o tamanho que a imagem ela vai alterar em relação à tela na qual ela está sendo mostrada. Então, escala 1, depois eu dou uma olhada nesses. Então, a escala 1 ela mostra o máximo de tamanho que ela puder. 0.5 vai ser escala de 50%. Então, a escala que tem 50%, a gente pode brincar também. 0.3 vai ser 30% do tamanho total ali da tela, o tamanho que ela mesma pode assumir vai ser 30%, e assim por diante. E aí, qual que é o segredo então? Conforme a gente for alterando de uma imagem para outra, ela vai ir diminuindo também. E com isso dá para usar a mesma lógica aqui do Interpolate em cima do Animate Value. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, não é para funcionar, eu acho. Acho que ele vai quebrar se eu fizer isso. Na verdade, ele já funcionou, só que ele não está com o efeito esperado. Acho que eu vou ter que criar um scale para ele mesmo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou criar um scale. Uh, Maravilha. Eu poderia ter usado o mesmo, que é esse aqui o efeito que vai ser dado. Então, conforme eu for alterando de uma imagem para outra, a escala vai mudando, né? Vai mudando do 1 até o 0, no caso, né? Então, quando ela some totalmente, a escala também desapareceu. E aí vem a outra em cena, né? Óbvio, aí dá para brincar no caso, né? Eu quero que ela diminua menos, né? Conforme for alterando de uma imagem para outra. Não quero que ela diminua tanto. Então aqui, ó, ela diminui, mas não tanto. Ok, perfeito. Deixa eu dar uma olhada nesse aviso que está sendo mostrado para mim. Perfeito, é o native driver que eu preciso fazer uso aqui. Logo depois do array aqui. Isso, perfeito. Isso até corrigiu aquele probleminha que tava tendo. Não sei se vai ser visível no vídeo, mas quando eu altero de uma imagem para outra, conforme elas estão aqui se movendo, elas estão meio que dando uns pulinhos. Para mim está bem visível isso. E com o native, com o uso do driver nativo do Android, essa renderização ela é bem mais fluida, ela fica bem mais natural. Não acontece digamos, essa espécie de delay entre alterar entre uma imagem e a seguinte. Bom, seria isso, pessoal. Então, o que a gente fez aqui? A gente tem um array de imagens dentro de uma flat list. Essa flat list aqui, ela é horizontal, ela está com a paginação aqui ativa, então, tipo, se a gente desativar aqui, a gente vê que se a gente soltar, ela vai ficar meio que perdida aqui com as imagens. Do contrário, ela vai funcionar direitinho. A gente está retornando um componente item, que por sua vez também é um componente de imagem animado, né? E aí a gente está brincando com a opacidade e com a escala. E para isso a gente recebe o index da imagem que está que está em destaque no momento. E com esse index a gente gera um input range e um output range em cima, na verdade, do valor animado, né? A gente fica brincando com esses valores. E para que serve esse animate value? Esse animate value é um valor que ele consegue alterar tipo de 0 a 1000 de uma forma bem otimizada. Então, diferente do state, que imagina fazer
alterar o valor de um state, tipo, 1000 vezes. Mano, isso ia ser muito trabalhoso pro React Native, porque ele ia ter que renderizar a tela toda vez que esse state fosse alterado. Esse Nemeri velho, ele faz por detrás dos panos essas alterações de uma forma bem otimizada, que para o usuário final fica uma experiência boa de usabilidade, né? E não dá gargalo, não fica travado, enfim. E é bem simples de mexer com isso, não é nada tão, assim, trabalhoso. Bom, seria esse o vídeo, espero que tenha ficado claro a minha explicação. Eu vou deixar esse código no meu GitHub, aqui no link da descrição, e qualquer dúvida deixa um comentário aí pra gente trabalhar. Como eu disse, eu não sei se eu fui bem claro aqui na minha explicação, mas é isso. Falou?